A paz de Jesus Cristo seja abundante sobre as nossas vidas. Hoje vamos continuar estudando sobre a salvação e antes de entrar num novo assunto sobre a tentativa humana de alcançar a salvação, eu quero continuar um pouco mais sobre o pecado, né? A consequência do pecado, a tragédia do pecado. Paulo disse em Romanos capítulo 7, ele disse, porque porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém o efetuá-lo. Essa realidade na vida do apóstolo Paulo é uma realidade da humanidade. Quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal por causa do pecado. E além da queda em Gênesis 3 do pecado, nós já falamos sobre isso, houve a queda das obras da carne em Gênesis 6 e, e também a queda do amor ao mundo em Gênesis 10. E, consequentemente, as obras da carne se tornou uma realidade na vida da humanidade. E Jesus falou algo muito importante que tem a ver com essa realidade, que as obras da carne estão no interior do ser humano. Veja o que ele diz: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, que são os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, a avareza, a malícia, o engano, a lascívia, a inveja, o falar mal dos outros, a orgulho, a loucura, essas coisas estão dentro do ser humano. E também, Paulo disse lá no livro de Gálatas, ele falou das obras da carne, e ele enumerou, listou, falando que é prostituição, impureza, desejos impuros, idolatria, feitiçaria, inimizades, enganos, ciúmes, ira, discórdia, divisão, inveja, bebedice, be, eh, comer demais, glutonaria, coisas semelhantes a essas não herdam o reino de Deus. Então, o homem passou a viver na prática das obras da carne e do amor ao mundo, aqui, o orgulho, a cobiça, é, lá no livro de Tiago, Tiago disse que amar o mundo é ser inimigo de Deus, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus. E essa tentação da carne está dentro do homem, que o mesmo Tiago, no seu livro, falou algo muito importante. Ele falou da origem do pecado. Ele fala que Deus não tenta ninguém, Deus não pode ser tentado pelo mal, mas nós somos tentados quando nós somos seduzidos pela própria cobiça. E essa cobiça atrai, seduz o homem, e essa cobiça, ela quando dá luz, ela concebe, né? Ela dá luz ao pecado. Então o pecado foi e tem sido e continua sendo muito destrutivo na vida dos homens. Veja, o homem ele é escravo do medo, da angústia, dos maus pensamentos, dos desejos ruins, da imoralidade, enfim, ele continua escravo do pecado, das obras da carne e do amor ao mundo. O mundo seduz o homem, né? Esse mundo, não o mundo criado dos céus, sol, luas, estrelas, não. Nesse mundo é belo. Nem o mundo que é o homem. Deus amou o mundo, o homem, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo é esse mundo oponente a Deus, que ele foi institucionalizado, né? Foi organizado mesmo, definitivamente, lá com Nimrod, em Gênesis 10, esse mundo que é oponente a Deus, ao reino de Deus, a Jesus Cristo, à igreja. Bem, vamos entrar então no novo assunto sobre as tentativas humanas de alcançar a salvação. Isso começou já lá com Caim. Abel, ele chegou a Deus com o sangue derramado, porque ele entendeu que não poderia chegar a Deus por si mesmo, pelo seu esforço, pelas suas próprias obras,
pelos seus próprios méritos. Então ele ofereceu animais e trouxe o sangue a Deus, como Deus tinha feito lá com Adão e Eva, um animal inocente foi sacrificado. Já Caim quis chegar diante de Deus pelo seu próprio esforço. E depois nós vemos em Gênesis 10, em Gênesis 10 e 11 mostra a tentativa humana de Nimrod e aquele povo, aqueles povos, de chegar a Deus pela Torre de Babel, pelo seu próprio esforço. Foi um fracasso. A gente percebe, vê em toda a Bíblia, não só percebe, vê em toda a Bíblia, quem estuda a Bíblia, que a terra nunca pode alcançar o céu. O céu é que desce para a terra. Se você vê cuidadosamente em toda a Bíblia, em, em Gênesis, Deus desce para criar o homem, Deus desce para julgar, trazer o dilúvio, Deus desce para encontrar com Abraão, Deus desce para encontrar com Moisés, Deus desce para libertar Israel do Egito, Deus desce no Monte Sinai para dar a lei, Deus desce sobre Israel quando estava na terra em muitos momentos levantando juízes, Deus desce na vinda de Jesus Cristo à terra, Deus desce através do Espírito Santo no início da igreja, Deus descerá novamente na vinda de Jesus no seu retorno, Deus descerá o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, enfim, é, é, é o céu que desce para a terra. Então vamos ver essa tentativa fracassada. Um é pelas obras. Muitas religiões acreditam que a salvação ela vem por obras, mas isso não é verdade. A salvação não vem pelas obras. Outros tentam a salvação pelo legalismo religioso, pelo cumprimento da lei de Deus. Isso é impossível também alcançar a salvação pelo cumprimento da lei. Outros pelo mérito pessoal, né, de ser uma pessoa boa, justa, honesta, eu vou alcançar a salvação, é impossível. Outros pela indulgências, né, foi um modo católico muito tempo atrás de cobrar das pessoas para que elas tivessem salvação temporária, uma salvação eterna, tanto para elas como seus familiares, através de pagamentos, através de sacrifícios. Outro também tenta alcançar a salvação pelo conhecimento secreto, os gnósticos. Eles acham que alguns são privilegiados pelo conhecimento, vão ter a salvação. Outros acham que é por filosofias, pela razão, a compreensão humana, que vai trazer a salvação aos homens. Outros acham que é por mutilar seu próprio corpo, né? Cortar o corpo, machucar o corpo. Muitos fazem isso, né? Para obter salvação. Isso também é impossível. Outros, através de jejuns prolongados, romaria, fazer viagens longas, fazer penitência, isso também não traz a salvação. Outros por martírio voluntário, né? Eles se oferecem para morrer por alguma causa, achando que aquela morte deles por uma causa que seja nobre, né? Por pessoas, vai trazer a salvação. Isso é impossível, né? Outros por se proclamam salvadores, né? Houve aqueles que se proclamaram salvadores da, politicamente, de modo temporal, governantes, reis, e também os que prometeram salvação eterna, que é impossível. Por exemplo, Buda, o fundador do budismo, o Maomé, fundador do islamismo, o Krisma, fundador do hinduísmo, mais recente na história agora, contemporânea, o Reverendo Moon, que fundou a Igreja da Unificação na Coreia, dizia que era o Messias. Um pouco mais atrás, Jim Jones levou seus seguidores a um suicídio coletivo, dizendo que era um salvador. Também um judeu chamado Sebastian Tesvi, no século XVII, ele dizia que era o Messias, mas depois ele abandonou o judaísmo, a sua religião, e foi seguir o islamismo. Enfim, há muitos que se dizem que são salvadores.
E o homem continua, a humanidade continua tentando a salvação por si mesmo, pelo próprio esforço, pelo próprio mérito, mas tudo é em vão. Há um único Salvador. É o próximo vídeo que vamos ver, que fala sobre esse único Salvador. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula sobre o estudo da salvação.